Olá! De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e responsável pelo Atlas da Violência no Brasil, na década de 2005 a 2015, houve um aumento no número de homicídios no estado de Goiás em 104%. A Secretaria de Segurança Pública do nosso estado contesta esses dados e é esse o tema do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre segurança pública e o aumento de homicídios no nosso estado, recebemos aqui o Tenente-Coronel Ricardo Mendes, ele que é o assessor de comunicação da PM. Muito obrigada, Tenente, pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa importante, o tema. Sim. E espero colaborar aí dentro do que nós temos de responsabilidade a nível de policiamento ostensivo e repressivo, que é a Polícia Militar, da qual eu represento. Com certeza vai colaborar muito. Também recebemos aqui o deputado Major Araújo, ele que é o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, deputado. Um tema desse importante, o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, já estava com saudade aqui de retornar aqui a esse programa aqui, a TV Assembleia, especialmente para debater aquilo, né, da qual eu faço uma das bandeiras aqui, a principal do meu mandato, que é a segurança pública. Nós que agradecemos. E também não poderia faltar, né, o delegado Edmundo Dias, ele que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, doutor Edmundo. É um prazer mais uma vez estar aqui, revê-la. O prazer estar ladeado, acompanhado do Tenente-Coronel Ricardo Mendes, um dos grandes quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás, e do Major Araújo, que é um baluarte da segurança pública, um defensor da segurança pública no Estado de Goiás. E eu fico lisonjeada porque são três feras aqui no assunto, né? Eu praticamente vou só intermediar, porque eles é que vão cuidar mesmo desse debate. Bom, eu vou começar explicando a pesquisa com os números que foram divulgados pelo Atlas da Violência, que diz que em 2005 o número de homicídios foi de 1.468 e em 2015, 2.997, né? E no caso isso, eles fazem esse balanço. A taxa de crescimento ainda diz na pesquisa, no Brasil, isso por 100 mil habitantes. Eles pegam 100 mil habitantes para fazer essa amostragem. Foi de 10%. E no estado de Goiás, 73%. E Goiás seria considerado o 10º estado, né, em números de homicídios. Esses dados vão contra os dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública recentemente, que fala que houve uma queda de 17% em números de homicídios nos 5 primeiros meses desse ano, comparados a 2016. Esses dados, Tenente, eles são baseados, porque o IPEA é o Instituto Nacional, né? Sim. Eles usam números do Ministério da Saúde que se baseiam no número de óbitos. E esses números são mandados pelas secretarias de cada estado. Então, assim, eu gostaria de ter falado isso em off, né, antes, mas é só como que a pesquisa é feita. O senhor quer falar alguma coisa com relação a isso? Nós temos conhecimento da pesquisa, né? Sabemos da seriedade. E com relação à questão de números, nós sabemos que essa matemática da estatística, ela serve para aliviar e para torturar. Sim. Depende qual é a intenção. Bom, se nós formos fazer aqui uma introdução em relação à questão de números, para que a população possa entender do que eu acabei de dizer, no início do mundo, quem é cristão sabe aí que existe a história de Adão, Eva, Caim e Abel. E naquele momento onde um irmão matou o outro, nós tínhamos então 25% de homicídios no mundo, iniciando. Então a questão de números, ou seja, uma pessoa morta representa 25% em relação aos números. O ideal para a segurança pública, e para quem é obreiro da segurança pública, assim como o nobre colega Major Araújo, hoje no exercício da legislatura, sabe muito bem disso, o delegado Edmundo Dias também, que é um baluarte da Polícia Civil e defendeu isso arduamente durante o seu período como delegado, inclusive como diretor da Polícia Civil. Sabemos que o importante, o ideal, é que não haja nenhum tipo de homicídio. Bom, para isso, o que o Estado vem fazendo? Nós estamos investindo muito, o governo do Estado de Goiás, o governo Marconi Perillo, a Secretaria de Segurança Pública, então chefiada, capitanizada pelo Dr. Zé Hélito e atualmente pelo Dr. Ricardo Balesteri, e a Polícia Militar, comandada pelo Coronel Alves e seus oficiais, na verdade, o que nós estamos fazendo? Trabalhando muito.
Mas é importante dizer que a polícia e a Secretaria de Segurança Pública têm feito muito, mas nós não podemos fazer tudo. Isso, claro. E com relação à prevenção... Esses dados são realmente, eles procedem são reais da redução, nesse período de 2005 a 2015. Mas eu gostaria de dizer que nós estamos em 2017 e a nossa realidade é de redução dos índices de homicídio. Né? Então nós temos apresentado esses índices, não é índices mascarados, não são índices fabricados, pelo contrário, a política de transparência determinada pelo governo do Estado de Goiás faz com que esses números estejam disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública para que qualquer um possa ter a liberdade de acessar. Então o que nós temos, por exemplo, somente esse ano, e esse instituto não leva em consideração, por exemplo, no ano de 2017, mais de 2.200 armas retiradas das ruas. Isso significa quanto de redução de homicídios? Então nós não temos também esse estudo por parte do Instituto de saber que uma arma retirada das ruas equivale-se a vidas salvas, a vidas que são preservadas. Então isso não é levado em consideração, mas nem por isso nós desconsideramos, pelo contrário. Então nós trabalhamos isso como um fator motivacional para que nós possamos georreferenciar o nosso trabalho dentro do contexto da Polícia Militar, de trabalhar melhor as regiões onde os homicídios eles acontecem com maior incidência, lembrando que o comportamento da vítima é fator contribuinte para o homicídio, e sendo que dentro da sua grande maioria está relacionado ao uso de entorpecentes, ou como o tráfico de drogas, a disputa de território, ou por um usuário que deixou de pagar e ele, infelizmente, é cobrado com a sua vida aquela dívida. Então, tudo isso, é claro, que deságua na pasta de segurança pública. Mas que acaba até beneficiando para saber o motivo. E exatamente. Isso se traduz nesses números, mas diante disso, como eu disse, existem ações preventivas, existem ações reativas que a Secretaria de Segurança Pública vem tomando, que o governo do Estado de Goiás vem tomando firmemente. Por exemplo, combate ao tráfico de drogas. O que tem sendo feito? 8 toneladas somente nesse ano. 8 toneladas de drogas. Então, isso também faz parte da prevenção do homicídio, é claro? Claro, então um acoplado ao outro, né? É claro. Bom, o tenente falou uma coisa certa, falou várias coisas certas, mas ele falou que essas pesquisas são importantes, que até levam em consideração o material para se trabalhar em cima, né, doutor Edmundo? Porque, por exemplo, a razão, né, o que leva, né, o fator motivacional. Mas também a gente não deixa de ficar assustado, porque o número surpreende, né? O Estado de Goiás ser considerado o 10º nessa lista no país inteiro. O fato é que a pesquisa realmente se baseia em 10 anos, de 2005 a 2015, e que constata que durante esse período houve um acréscimo considerável desse tipo de crime, de homicídio, que é um crime complexo, de ações preventivas multidisciplinares. A maioria desses crimes, eu acredito que são cometidos, às vezes, por problemas domésticos, começa em casa, e uma série de fatores. Porta de bar, né? Fato que o problema das drogas é um fator preponderante e a questão das drogas tem também aumentado demais. Não só o problema das drogas no contexto geral, mas o tipo de droga, por exemplo, o crack. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack do mundo. Isso é triste. Então, são dados realmente que indicam uma complexidade no combate a esse tipo de crime que, às vezes, sobrepõe uma ação apenas de repressão. Claro. Mas é fato inconteste que a segurança pública no Brasil como um todo, e aí a violência, não só do homicídio, mas outros tipos de crime no Brasil, tem crescido muito, e a segurança pública no Brasil tem sido tratada como uma verdadeira excrescência. É uma vergonha a forma como o Estado brasileiro trata a questão da segurança pública. Como se fosse uma pasta, isso é um fato inconteste. Quer ver uma prova disso? A Constituição de 88 já vai para 20 e tantos anos, quase 30 anos agora vai completar, e até hoje você não regulamentou as polícias do Brasil, não regulamentou as funções, as polícias não têm lei orgânica no Brasil, enquanto o crime está se organizando. Nós vamos bem organizado. Nós vamos para mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil, fora
os homicídios culposos de trânsito, que vai para 120 mil. Eles não entram nessa estatística, não, no casos de trânsito? Não. Esses aí são homicídios dolosos. Homicídios dolosos, produzidos pela violência por arma, com intenção de matar, fora os homicídios de trânsito. O fato é esse. Também é fato e acontece, e nós da OAB reconhecemos, que nos últimos meses ou nos últimos anos há um foco muito grande na política de segurança pública no estado de Goiás, no sentido de reduzir esse número. E que esses fatores complexos são combatidos com políticas multidisciplinares. Passa por educação, passa por políticas de prevenção às drogas, passa por uma série de questões aí que envolve não só a Secretaria de Segurança Pública, mas outras secretarias do governo do Estado. Claro. Isso é um fato que acontece. Agora, eu já gostaria de deixar no ar um outro dado recente que saiu, que no Brasil nós temos mais presos provisórios do que presos sentenciados. Esse assunto eu estou guardando aqui para o Então, senhor falar daqui a pouquinho porque no segundo bloco. Um leva ao assunto outro. leva ao outro. Mas, a princípio, sobre essa questão de homicídio, nós, inclusive, já declaramos isso publicamente, que a gente reconhece o esforço do Estado, mas, infelizmente... O senhor vai ter um bloco para falar sobre isso, sobre essa questão do preso provisório, gente, que fez foi aumentar depois do mutirão, né? No mutirão isso é uma coisa muito interessante. Fez foi aumentar em vez de diminuir, mas o doutor então, nós vai falar sobre reconhecemos isso daqui a do pouquinho. esforço que o Estado vem fazendo, que não é só política de repressão propriamente dita, que depende dos órgãos coercitivos do Estado, depende de toda a sociedade, mas que, infelizmente, esses números vêm assustando a população. O sujeito que está na rua, a sociedade hoje, ela vive aterrorizada em matéria de segurança pública e violência como todo. E é preciso investir em prevenção para não ter que fazer a repressão, mas, gente, na hora do vamos ver mesmo, quem vai é a polícia, e eu tiro o chapéu para eles, que eles trabalham em número menor, o efetivo deveria ser maior, né, Major? Então, assim... nunca trabalhou tanto, né, Tenente? Também a polícia nos últimos anos. A gente sabe que esses números... É triste a gente ouvir, mas a polícia tem trabalhado, sim, na tentativa de reduzir. O Major já foi, né, já trabalhou nas ruas, sabe bem a dificuldade que encontra, né? Enquanto está resolvendo um caso ali, tem 20 ao mesmo tempo acontecendo. Né? O senhor fala rapidamente aí sobre essa pesquisa, rapidinho que eu vou chamar o intervalo. Sim. Primeiro dizer o seguinte, que a pesquisa, para mim, aqui no estado, a sensação é até que a violência é maior do que o que está na pesquisa. Eu estou falando isso baseado no dia a dia. Eu moro em um bairro até que foi considerado um dos mais violentos de Goiânia, que é o setor Pelo do Vico, onde os vizinhos os filhos dos meus vizinhos são assassinados, a resolução dos homicídios, o índice lá no meu bairro é 0, nós não sabemos ainda quem matou e ao longo aí dessa década toda. De resolução, se nós trouxermos aqui de resolução dos homicídios, de solução dos homicídios, nós não sabemos a autoria até hoje. Então, assim, essa impunidade também leva a mais violência. E dizer o seguinte, que primeiro que, sem querer confrontar aqui com as afirmações aqui do coronel Ricardo Mendes, mas em relação a sigilo, houve uma portaria do então secretário José Hélito, estabelecendo um sigilo em todas as informações da secretaria, então falta transparência nessa questão. Eu falo que a sensação, a nossa, é de uma violência maior do que se apresenta nessa pesquisa, justamente por isso. Eu não tenho certeza das informações e até da redução. Segundo, dizer que algumas das causas, nós temos aqui, o que se apresenta? Redução do efetivo nessa mesma década, se nós analisarmos só a década, mas até a data de hoje. Nós temos hoje um efetivo na Polícia Militar, que a polícia fala que é 12 mil, mas eu tenho um quadro aqui que foi divulgado agora por ocasião das promoções da Polícia Militar, que estarrece todos nós. O efetivo em 98 era quase 13 mil homens, hoje é 10.260. Isso 98, aqui, esse documento é da Polícia Militar. Esse documento é da Polícia Militar e foi publicado por ocasião das promoções, que traz aqui quais são o efetivo previsto,
o existente, as vagas para as promoções, enfim, está aqui. Ou seja, em 10 anos houve uma redução de isso, quase isso aqui foi 4.000 retirado homens. da Polícia Militar, são 10.260 homens. Isso, a população aumentou, A questão né, é que Major? nós aprovamos aqui leis que reduz os investimentos em segurança pública, reduz investimento na saúde, na educação e na segurança pública. Sim. Então, a redução, por exemplo, essa PEC que foi aprovada, ela reduz o FUNESP e o FUNEBON do Corpo de Bombeiros. Isso não é atrativo para ingressar na carreira. Reduz no seguinte sentido, o governo ele resolveu que 50% do FUNESP e do FUNEBON ele vai direcionar para outros investimentos, enfim. Ou e seja, aí vem, nós temos, fica atraente, né? eu queria só dizer, armas, quando nós dissemos aqui, é só porque foi dito aqui, coronel, eu tenho uma visão diferente da do senhor e da Polícia Militar e da Segurança Pública. Quando nós aprendemos muitas armas, é um fato preocupante. É a mesma coisa, doutor Edemundo, quando o senhor vai catar piolho na cabeça de um filho seu. Se achar um piolinho e não encontrar mais, é sinal que não está infestado. Agora, se você encontrar muito piolho e continuar encontrando, é sinal que tem arma para toda banda, é um dado preocupante. A mesma coisa na apreensão de drogas. Se nós estamos apreendendo e aumentando o número de apreensão de drogas, é sinal que está circulando muita droga. É um fato preocupante. Isso aqui não é vantagem para nenhum Estado. O aumento, né? Então, é aumento dos índices. Enfim, droga é responsabilidade do Estado. Nós não podemos dizer, o homicídio aumentou, que aumentou a droga. Então, o governo tem que conter as drogas. Nós não temos ações repressivas primárias, que seria na área da educação, enfim, sociais. Não tem nada. Preventivas primárias, nós não temos aqui no Estado, é uma vergonha. Veja bem, a mãe que matou o seu filho, agora recente foi divulgado, o bebezinho que morreu, é um homicídio. E foi divulgado como culposo, porque ela falou que o menino caiu. Todo mundo sabe que ela matou a criança. Os vizinhos que denunciaram, a Polícia Militar atendeu. Qual a ação preventiva, por exemplo, para que uma mãe não assassine seus filhos, como tem acontecido comumente em Goiânia? Nós sabemos que ela é drogada, não há assistência social nas maternidades para que o Estado faça ação preventiva, uma ação simples. Claro, vamos interditar essa mãe, perdão, não é o nome correto não é esse, né? Mas vamos tomar essa criança da mãe porque ela vai matar. Há como prevenir os homicídios, sim. Tem como fazer prevenção de forma simples, só que o Estado é omisso e não faz. Bom, gente... Mas é o sistema prisional falido. Nós vimos o caso de Iguapó agora, onde os bandidos estão cada vez mais ousados. Aliás, esse é o tema do segundo bloco, Major, que a gente vai falar sobre a nossa população carcerária também. Eu contesto, o Estado tem sido omisso, nós precisamos sim de aumentar e não reduzir os recursos. Eu estou na Assembleia, estou acompanhando cada projeto que passa aqui e que aponta para uma redução. Pega o orçamento de cada ano e vai olhando se houve aumento ou se houve redução. Sim. Nós temos tido até num programa de austeridade, redução dos investimentos e não aumento. Bom, a gente vai para um breve intervalo e no segundo eu vou chamar uma reportagem que nós fizemos também sobre essa questão do aumento de homicídios. Daqui a pouquinho. Programa Goiás na Frente. Eu sou mãe de 2 filhos. Eu queria saber como vai melhorar a educação. O programa Goiás na Frente está investindo 560 milhões de reais na educação, com foco na melhoria das condições das escolas e na qualidade do ensino. São ações como construção de centros culturais, creches, escolas e quadras poliesportivas, e também na compra de equipamentos e na valorização dos professores e servidores. Os resultados já podem ser vistos. O governo de Goiás aprovou um reajuste de até 34% para professores e servidores, além de gratificações, vale-refeição de R$ 500 e concurso para 1.000 novos funcionários. Também foram entregues 75 ônibus para transporte escolar, renovando 50% da frota e destinados mais de 29 milhões de reais para a merenda escolar. É Goiás na frente, investindo na educação do futuro para os nossos jovens. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte.
Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Segurança Pública. De acordo com a pesquisa do Atlas da Violência de 2017, houve aumento em 104% no número de homicídios aqui no estado de Goiás. Nós estamos recebendo referências nesse assunto aqui, o Tenente-Coronel Ricardo Mendes, que é assessor de comunicação da PM, deputado Major Araújo, que é o vice-presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, e o delegado Edemundo Dias, que é da Comissão de Segurança Pública e Política da OAB. Nós fizemos um resumão, né, no primeiro bloco dessa pesquisa, tentamos falar um pouco dessas razões, e agora eu quero que vocês vejam uma reportagem. A repórter Edrisa foi às delegacias, ouviu a opinião de delegados, né, sobre esse assunto, mostrou esses dados que a gente divulgou aqui. Vamos ver. A crescente violência urbana e seus gargalos são temas de debates frequentes em todo o país. Segundo o Atlas da Violência de 2017, houve um aumento de 104,2% na quantidade de homicídios em Goiás entre 2005 e 2015. De acordo com o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o crescimento da taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre 2005 e 2015 no Brasil foi de 10,6%, enquanto em Goiás foi de 73,6%, sendo o 10º com maior aumento de homicídios em 10 anos. O delegado titular da Delegacia de Investigações de Homicídios comentou a pesquisa. A gente tem que analisar de dois aspectos. Para começar, o IPEA ela trabalha esses dados com números diferentes dos nossos, quais sejam. A morte esclarecida e o latrocínio também está nesse ranking dos crimes violentos. A gente trabalha somente com homicídios. Agora, se a gente for trabalhar somente com números de homicídios, eu acredito sim, apesar da gente não ter os dados de 2005, que cresceram na ordem de 100%. Isso é inegável. Só que também é inegável que esse é um fator que foi percebido em outras capitais brasileiras, outros estados brasileiros, e a gente vem de 2014 para cá num viés de queda. Dados da delegacia apontam uma redução de 5,8% na quantidade de homicídios em Goiás nos anos de 2014 e 2015 e 9,14% em 2016. Em Goiânia, a redução foi um pouco maior. Em 2014 e 2015, 10,02% e 2016, 22,44%. De acordo com o delegado, mesmo com a redução em 2014 e 2015, os números de homicídios ainda são alarmantes. No ano passado, foram presos mais de 400 homicidas. Para o presidente da Ugoposse, União Goiana dos Policiais Civis, que trabalha na área da segurança pública há quase 35 anos, a deficiência está na falta de planejamento a longo prazo e na falta de estrutura, como, por exemplo, o déficit do efetivo da Polícia Civil do Estado. Não tivemos a capacidade até hoje, na condição de os gestores fazerem um projeto com planejamento execuível a longo prazo. Você não pode admitir que uma força policial com cerca de 5.800 homens há quase 30 anos, há 28, 27 anos atrás, cuidava de uma população do Estado estimada na época pelo IBGE em 3.400.000. Mais de 20 anos após, nós temos dados do IBGE, 6.800.000 habitantes no Estado de Goiás e o nosso efetivo reduziu quase pela metade. Estamos hoje com 3.280 policiais em atividade.
Bom, tá aí. Só lembrando que a pesquisa, gente, ela é feita em números dados pelo Ministério da Saúde, que pega o número de óbitos emitidos por cada secretaria de saúde de cada cidade, entendeu? Então, por isso que ela demora também a ser divulgada. Ela está valendo de dados de 2005 a 2015, saiu só agora, porque demora, esses dados demoram a ser enviados. Bom, e o delegado falou uma coisa séria ali, tenente, que está levando em consideração que tipo de homicídio, se é latrocínio ou não. Eu gostaria de saber do senhor, por exemplo, uma tentativa de homicídio, né, em que a pessoa, a vítima, vá falecer 3 dias depois. Ela entra também, a PM de Goiás considera? Bem, reitero, né, que a política de transparência do Estado de Goiás, ela existe. Tanto é que a Secretaria de Segurança Pública hoje ela tem um observatório de estatística que trabalha com todas essas análises criminais, inclusive traduzindo todos esses números para a realidade. Ou seja, inclusive atualizando as tentativas de homicídio que posteriormente se tornem homicídio. Então nós não temos nenhum motivo para mascarar qualquer situação que seja. Tanto é que eu gostaria de, inclusive, usar a modernidade, né, que nós temos aqui e mostrar para o Major Araújo aqui, ó. A equipe do senhor pode também acessar no site da Secretaria de Segurança Pública em estatísticas. Todos os números estão aqui. É só gerar que o senhor vai ter aqui todos os números dos quais o senhor precisa, contestando, inclusive, essa informação que o senhor colocou com relação ao sigilo de informações, que talvez... Mas a portaria está em vigor. Não, sim, que é o que eu quero dizer para o senhor, que talvez o senhor esteja enganado com relação que a nossa nobre colega jornalista sabe até melhor que nós somos policiais, que existe uma lei de acesso que restringe algumas informações. Isso é da Constituição Federal, tem uma lei federal, uma lei estadual que é feita, inclusive, encaminhada para todos os órgãos pela ouvidoria. Índice de homicídio, índice de criminalidade não poderia ter sigilo. Eu posso explicar? Com todo respeito. A sociedade precisa saber. Bom, então vamos lá. Então, com relação a essa questão da ouvidoria, que tem esse sigilo, algumas informações, não está incluso os crimes de homicídio. Se o senhor quiser, eu gero aqui agora para o senhor aqui, com relação aos números de homicídio em qualquer cidade, qualquer período que esteja, que está à disposição. Em relação a essa questão, isso é fato que nós temos total transparência. Concordância na totalidade, não vamos existir nunca. Por isso que nós vivemos um país democrático e nós temos que ter maturidade, suficiência para entender e reconhecer. E não tem como não reconhecer a transparência, o esforço do governo em traduzir todo esse trabalho para o policial militar. Esforço de que maneira? Vamos lá, vamos ser bem transparente, bem claro. O senhor deve concordar comigo. São 27 estados na nossa corporação, no nosso Brasil e um Distrito Federal. Quem hoje paga, como o governo do Estado de Goiás paga, em dias, é obrigação? É, mas nem todos cumprem essa obrigação. Isso deve ser traduzido em esforço do Estado. Todos, mas a maioria, nós estamos na média. Não estamos na média, nós estamos muito melhor. Estamos na média. Com relação à questão da estatística, eu já falei com o senhor, em relação a essa questão dos homicídios, há uma redução de 14% dos homicídios pelo 8º mês consecutivo. 4.500 policiais militares, enquanto todos os outros estados estão reclamando, não estão fazendo concurso público. O governo anuncia 4.500 policiais militares a mais. A R$ 1.500 do salário, vale frisar. Somos o único estado que reduziu o salário. Eu vou também explicar isso para a população. O salário aí vai voltar propina, vai voltar uma série de questões. Só se for na época do senhor, dos policiais militares que o senhor trabalhava. Os que eu trabalho, que eu represento, não são propineiros. Bom, em relação à questão da transparência, o próprio documento que o senhor apresentou demonstra que nós não temos nenhum tipo de situação para mentir. Está aqui o efetivo. Mas a PM tem o senhor mesmo mostrou que são 12 mil. O senhor mesmo está contradizendo o que o senhor disse. Não são transparentes e mostram um dado que o Estado fornece. Bom, só que esse é dado oficial. O Estado não mostrou. Isso aqui nós tiramos da ata de promoções. Então, isso aqui, esse documento me chegou... É documento público? Não, está publicado no DOPM. Então, publicou é público. Então, pronto. Público é público. É público, mas a imprensa, por exemplo, divulga 12 mil. A pergunta é, qual seria, então, o ideal para Goiás, o número de efetivos? Olha, o ideal hoje... Eu vou deixar o doutor Edmundo responder. Eu gostaria só de complementar em relação a essa questão do salário que foi colocado aqui em relação a essa questão. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Nenhum governo hoje é irresponsável ao ponto de contratar mais do que pode ser pago. Essa questão do salário de R$ 1.500 é para se adequar a essa realidade. Isso não impede, em momento nenhum na lei, é só observar, a lei está aqui na Assembleia,
que o policial que entra na categoria de terceira classe, ele será posteriormente a um período segunda e primeira classe e ele vai ganhar o mesmo valor que um policial militar ganha, com todas as vantagens. Não tem nenhuma discriminação. E detalhe, depois de 11 anos a carreira policial militar é uma carreira justa. Os portões estão abertos. Basta que o cidadão tenha esforço, que ele tenha dedicação, que ele pode ser um coronel da PM. Claro, ele pode ser um coronel da PM. Se tiver uma carreira que não discrimina ninguém, cor, credo, religião, raça nenhuma, chama-se policial militar. E ele entra sabendo que ele vai ganhar esse valor, né? A regra é essa. E pode aumentar. Né? A regra já é essa. Está no edital, né? A regra com é relação essa. à questão salarial, Em não é nem momento... o foco do programa, porque assim, já daria outro programa, sabe? Assim, a pessoa está desempregada, tal, se ela faz aquele concurso e sabe que vai ganhar 1.500, talvez não seja o ideal, mas é possível ganhar mais, isso já dá uma outra discussão. Sim. Eu acho que todo trabalho é digno, né? Se a pessoa está ganhando 1.500, 2.000 ou 15 mil, não tenho ideia de quanto seja um salário de um policial de carreira, mas é digno. Agora, não é esse o foco, vamos voltar para o aumento da violência, apesar de uma coisa estar atrelada à outra, que o policial mal remunerado, né, Major, ele vai refletir isso no trabalho. Né? Mas eu reitero, o nosso policial militar do estado de Goiás vive uma realidade privilegiada, sim. E o senhor fala com relação ao salário. De quais estados? Nordeste? Não, o estado de Goiás, em relação ao Centro-Oeste, né? Nós estamos nos que pagam melhor. Vamos lá, vamos levar em consideração o salário. Nós somos o pior salário do Brasil. Que a gente democratizasse. O doutor Edmundo está sentindo descanteio aqui. Ela vamos está ouvir. Muito centralizada. Agora, veja uma coisa aqui. E o senhor tem mais experiência do que esses dois aqui. Não adianta adorar a pílula. Fazer um esforço para defender as políticas do governo, cada um está no seu papel. Claro. O papel da OAB, que é um papel mais, digamos mais assim, de neutro mais e abrangente. E mais isento. Nós fizemos, por exemplo, um debate, o Major Araújo estava lá representando a Assembleia, e lá estavam todas as instituições da segurança pública de Goiás representadas e todos os representantes dos sindicatos de defesa dos próprios policiais. E unanimemente foi declarado que há um déficit muito grande de policiais em todas as instituições. Isso é claro, gente, isso é notório. Isso é fato. Não dá para negar. E eu digo mais, se você somar hoje, isso não é um problema de Goiás também não, isso é um problema nacional. Se você somar hoje todas as forças de segurança do Brasil, incluindo as Forças Armadas, a segurança privada tem hoje 5 vezes um efetivo maior. Nós estamos privatizando aquilo que é imprivatizável no Brasil. Que não deveria ser privatizado. Nós estamos desestatizando a segurança pública. Isso é dado incontroverso. Quer dizer, se você tem condições de fazer a sua segurança própria... Os condomínios fechados são um exemplo, os condomínios fechados e tal. Então, nós estamos vivendo uma crise. Agora, isso não é negar o esforço do governo. Isso não é negar o esforço das instituições. Inclusive, o policial, nesse contexto, ele é o menos culpado. Claro. Tem delegados, tem delegados da né? Polícia Civil respondendo por 8, 9, 10 comarcas. Isso é fato incontroverso. Agora, o seguinte, adianta só você aumentar o efetivo da polícia? Não. Você tem que aumentar juízes, você tem que aumentar promotores, você tem que investir em políticas de prevenção. E educação. É uma série, é um contexto. Agora, não adianta aqui negar aquilo que é inegável. Houve uma redução drástica nos efetivos das forças de segurança pública no Brasil e, consequentemente, aqui em Goiás. Isso é inegável. É inegável, não, isso é fato mesmo, e o próprio tenente até concorda com a gente. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com essa questão, né, do aumento de homicídios, mas também nós vamos falar sobre a população carcerária, porque também gera violência a alta população carcerária que nós temos no Brasil e em Goiás. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya,
não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o AIDS na brincadeira. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Programa Opinião volta com o tema Segurança Pública. Estamos falando sobre o aumento de homicídios de 104% numa pesquisa divulgada pelo IPEA. E nós estávamos falando no segundo bloco dessa questão, uma matéria também que exibimos, né, sobre esses números. E eu gostaria de voltar com o Major Araújo, que ele levantou aqui uma questão, a questão salarial dos policiais, né, do nosso estado, que pode também levar... o número efetivo é um fato, nós também falamos isso no segundo bloco, que realmente o efetivo no estado de Goiás deveria ser maior, com mais repressão. Realmente há menos violência. Mas a questão salarial também foi levantada, o deputado me pediu a palavra aqui, o senhor tem alguns minutinhos. Não, primeiro eu quero tocar no assunto, sim, do sistema prisional, porque ele é um dos fatores que coopera para que o índice de violência seja maior. Mas nós precisamos dizer que a questão do... Isso tem a ver também com o sistema prisional, porque lá foi pior ainda, a redução do salário foi para R$ 1.300 do agente prisional inicial, R$ 1.300. Ora, que tipo de agente nós vamos ter com um salário de R$ 1.300? O do policial militar, R$ 1.500. Só depois de 11 anos ele passa a ganhar como ganha o soldado hoje. E aí isso é preocupante porque nós precisamos de completar os quadros, né? Nós precisamos melhorar os quadros, aumentar o efetivo. Essa política vai contribuir para isso? Nós vamos ter realmente um aumento? O que nós estamos vendo é que no último concurso, com um salário de R$ 4.200, nós ainda perdemos em torno de 600 dos 1.300 que formaram para Brasília, que pagam um salário melhor. Imagine com um salário de R$ 1.300. Nós vamos perder para o Tocantins, nós vamos perder para Minas Gerais, nós vamos perder para o DF, nós vamos perder para outras carreiras aqui em Goiás mesmo. E pior ainda, uma mão de obra pronta. Nós vamos formar e entregar para eles. Ó, está aqui. Vamos marcar com todo o custo da formação, que é isso, o prejuízo, ele tem um efeito dominó, deputado, é pior ainda. Nós temos que calcular esse prejuízo que vai ficar nas costas do cidadão goiano. Então, enfim, não podemos, mas nós precisamos completar o nosso efetivo e garantir que esse efetivo, Luciana, doutor Edemundo e todos que estão aqui, ele vai contribuir para garantir segurança para a minha família, para a sua, para nosso estado. É só que hoje isso não garante, porque é uma política equivocada. Não adianta ter número e remunerar mal e dar péssimas condições de trabalho isso não vai contribuir. Está equivocado Segurança enfim, pública não faz só olha, o Tocantins, Minas Gerais e Brasília estão com concurso aberto para um número superior aos 2.500 que Goiás está aberto. Pode olhar lá os editais. Gente, pode olhar os editais. Enfim, pagando o mesmo salário. Agora, vamos lá, o sistema prisional. Hoje eu vinha para cá, hoje eu estava me dirigindo para cá, ouvindo aqui, ouvindo uma emissora de rádio aqui da capital. E aí uma notícia que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. O Estado, depois de 9 meses de atraso, a empresa suspendeu de novo o contrato do monitoramento eletrônico.
Olha, que política que nós temos aqui, já falamos aqui da questão de valorização profissional. O déficit profissionais também no sistema prisional. É devido a isso. Agora, monitoramento, que é uma questão hoje essencial, né? Porque é algo que funciona. Doutor Edemundo foi já por algumas vezes lá o presidente lá da agência ou o secretário desse setor e sabe que isso funciona se ele for bem utilizado, se tiver tornozeleira suficiente. É um sistema que funciona, que ajuda, que contribui, que coopera. Mas não, vai ser suspenso o monitoramento, porque isso aponta para um aumento de violência novamente. Da empresa. Bom, gente, e a gente está falando aqui dessa problemática, é muito vasta. Eu penso que investimento em educação, ela quebra esse ciclo da pobreza, quebra o ciclo da violência. Então, assim, o doutor Edmundo, ele pensa parecido, né? Que é preciso fazer não a repressão é necessária também, mas a prevenção. E nós estávamos falando nos bastidores do mutirão carcerário que houve no começo do ano, orientado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para diminuir a população carcerária provisória. Isso no Brasil inteiro, não é só em Goiás. Houve esse mutirão, só que, pasmem, em Goiás foi aumentar depois do mutirão, e o doutor Edmundo quer falar sobre isso, né? Ele, inclusive, fez um texto para o Popular sobre isso. Esse dado saiu, foi matéria debatida no Brasil todo. Constatou-se, o CNJ constatou que no Brasil nós temos mais presos provisórios do que presos sentenciados, que é um absurdo. E que Goiás estava acima da média nacional, estava com 58% de presos provisórios em relação a presos sentenciados. Fez a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça, determinou que os tribunais de justiça coordenados pelo CNJ fizessem mutirões em todo o Brasil. Fez aqui em Goiás recentemente, e aí concluiu o mutirão carcerário, mas agora nós já temos um número superior, mais de 61%. O que isso revela? Que há uma deficiência no sistema de justiça penal, que não é só um problema de segurança pública específico. Por isso que eu falei que nós também temos carência de juízes, de várias criminais. Isso revela que a polícia está trabalhando? Revela. Revela porque está havendo mais prisões. Revela um esforço das instituições policiais, revela. E revela também uma deficiência da justiça penal, porque no Brasil nós temos um grave problema. A justiça é muito morosa. O sujeito comete um crime e às vezes ele fica como preso provisório. A média no Brasil é mais de 1 ano. E alguns ficam 2 anos presos. Quando ele recebe uma sentença, ao receber a sentença, o Estado fica devendo a ele. E isso vai se agravar aqui em Goiás com a falta da tornozeleira eletrônica que o Major Araújo, deputado, acabou de falar. Porque essas tornozeleiras eletrônicas elas estão sendo utilizadas nas audiências de custódia. Então, nós tememos, a OAB teme, que esse problema da justiça penal, aqui não vai acusação ao trabalho das instituições, por amor de Deus. Aqui há uma crítica de avaliação da crise que nós estamos vivendo, correto? E essa crise de segurança e da justiça penal é muito... Um Estado em que nós temos mais presos provisórios, 61% de presos provisórios em relação a condenados, é um Estado que está com deficiência. Porque esse preso provisório, primeiro, ele vai para lá aprender o crime, ele vai sair lá formado em criminalidade. Então, é uma avaliação que nós trazemos aqui, e aproveito a oportunidade pela TV Assembleia de trazer esse dado para discussão e reavaliação das políticas de segurança pública, mas de justiça penal no nosso Estado. E por que nós falamos? Porque tem tudo a ver com esse aumento dos homicídios, claro, né? Dos homicídios, da criminalidade de um modo geral. Claro, tá ali, tem 2 anos sem saber qual que é o seu futuro, vai aprender a fazer crime, né? E, infelizmente, isso aí contribui, sim, para o aumento da violência e dos homicídios. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está reduzido. Eu vou deixar uma consideraçãozinha bem curtinha para cada um de vocês aqui, mas gostaria muito de agradecer a presença de vocês. É debatendo, sim, que a gente melhora, né? Melhora o país, melhora as condições. Então, muito obrigada pela participação dos senhores aqui e os convido para um outro debate, né? Futuramente aí. Quem sabe com boas notícias, né, com dados
melhores. Então, agradecendo ao Tenente Coronel Ricardo Mendes, assessor de comunicação da Polícia Militar de Goiás. Bem, eu que agradeço, né? Reitero o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, Major Araújo, deputado, pelo senhor, doutor Edmundo Dias, um baluarte da Polícia Civil que trabalhou muito, né, durante muito tempo para que nós possamos herdar o que nós temos hoje em relação à segurança pública, não tenha sombra de dúvidas disso. Os bons dados nós já apresentamos. Nós temos redução dos índices de criminalidade, dos 12 índices prioritários que nós chamamos, nós temos redução em 10. Então isso mostra realmente. E eu queria aproveitar esse espaço bem rápido para agradecer a cada policial militar do estado de Goiás, você que está aí na frente realmente, nós que estamos aqui debatendo, nós estamos aqui no ar-condicionado, na mesa, mas nós sabemos o que você passa. Então eu sou tenente de tropa. E eu sei o que você passa. Então, a você, o meu respeito, minha consideração. Continue defendendo a sociedade, porque nós precisamos de vocês. Então, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigada ao senhor. Agradecer também o deputado Major Araújo, né, que é policial antes de ser deputado e sabe bem dessa problemática toda, né, deputado? Sim, eu que agradeço, Luciana, e eu espero que o debate não foi tão abrangente, né? Nós deveríamos discutir mais também com a participação do município, da União, essas questões todas. E reconhecemos aqui que a União, por exemplo, é muito omissa com relação à segurança pública. Eu acho que nós deveríamos ter uma política nacional que envolve, inclusive... Eu quero até isso aqui, que o senhor deixou, esses pontos aqui que são envolve, muito importantes. Envolve, inclusive, a justiça, que o doutor Edmundo, sem a justiça, nós não vamos ter política nenhuma de segurança, se não houver isso. Nós sabemos aqui, doutor Edmundo, complementando o que o senhor disse, que a justiça hoje ela procura não criar novas varas, enfim, até tribunais, para que não onere a justiça, para que o juiz ganhe melhor. Isso precisa ser quebrado. Enfim, mas nós sabemos, reconheço o trabalho da Polícia Militar e até o cuidado que o Tenente Coronel Ricardo Mendes tem também. E respeito muito, acho que ele exerce muito bem a sua, e o papel dele é esse mesmo, não se pode levar para a população uma notícia ruim. Claro. É como você comunicar para uma família que o pai, o marido está com câncer, né, e você tem que ter cuidado de como você comunica isso. Nós temos um problema grave de segurança pública e ele tem que ter realmente esse cuidado. Mas aqui cabe a nós realmente esclarecer e colocar no debate essas questões, de forma que eu quero agradecer muito aqui também, estar aqui ao lado do doutor Edmundo é sempre um aprendizado, né? Uma pessoa que a gente respeita. Para mim foi gratificante estar participando desse debate. Muito obrigada. Bom, eu agradecer, né, como já foi falado aqui, o doutor é um estudioso do assunto. Eu não conheço uma pessoa que estuda mais sobre segurança pública, criminalidade. Ele tem dados, daria outro programa aqui sobre o mundo, inclusive onde tem presídios, onde não tem presídios. Eu tive recentemente na Holanda, não tem presídios, então assim, daria outro programa, o espaço está aberto aqui. Muito obrigada. Quero agradecer e quero aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento público. Eu acho que gratidão é uma coisa muito importante na formação do caráter. Eu quero agradecer publicamente o Tenente Coronel Ricardo Mendes. Nunca esqueci que um dia nós estávamos vivendo um momento gravíssimo de uma crise que aconteceu lá no sistema prisional, com bombas explodindo e ameaças de morte. E ele, de uma maneira, uma maestria muito grande, representando a Polícia Militar, fez um trabalho. Nós contingenciamos aquela situação e não houve feridos, não houve mortes. Então, eu sou eternamente grato. Isso é emblemático, porque representa o espírito da polícia, o espírito do bom policial e da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é uma instituição, para mim, super respeitada, que eu tenho um grande carinho. Então, eu quero fazer isso publicamente. Mas agradeço a todos, agradeço o Major Araújo. A gente sabe que ele tem coragem, muita coragem mesmo. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: o Major Araújo, às vezes, as pessoas interpretam ele como uma pessoa que, às vezes, é considerada até um pouco muito contundente naquilo que ele fala. Mas eu vejo nele um valor, uma luta muito grande. Ele está defendendo aqui a própria Polícia Militar e as próprias instituições.
Então, eu sou muito grato. O papel que ele representa aqui na Assembleia é muito importante. Sim. Então, agradeço a todos, agradeço a TV Assembleia, agradeço a você, prazer em revê-lo. E um grande abraço a todos. Muito obrigada. Tá aí, doutor Edmundo Dias, né, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. Muito obrigada a todos. Obrigada a você também que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto 61.2. Até mais.